O Flamengo se movimenta nos bastidores com a sensação clara de que o planejamento para a próxima temporada já começou de forma intensa, mesmo antes do encerramento completo do calendário. A diretoria entende que decisões precisam ser tomadas agora para evitar improvisos mais adiante. E isso explica por que algumas negociações ganharam ritmo nos últimos dias. Depois da dificuldade encontrada para avançar na tentativa de contratar Vitão, o clube decidiu ativar alternativas no mercado, mostrando que não pretende ficar refém de uma única possibilidade para reforçar a defesa. Essa postura revela um Flamengo atento, pragmático e disposto a agir rápido para manter o elenco competitivo em alto nível. Enquanto essas movimentações acontecem, o ambiente interno segue marcado por um sentimento de gratidão e união com a torcida. Éric Pulgar chamou atenção ao se manifestar publicamente de forma emocionada, destacando a força da arquibancada ao longo de uma temporada considerada histórica. A mensagem do volante reforçou algo que já é perceptível dentro de campo. A conexão entre time e torcida foi um diferencial importante em momentos decisivos. Em jogos no Maracanã ou fora dele, o elenco sentiu o empurrão constante, especialmente nas partidas mais tensas, quando o apoio fez a diferença para transformar pressão em confiança. Esse clima positivo ajuda a explicar por que o Flamengo encerra o ano com a sensação de dever cumprido e com ambições ainda maiores para o futuro. Ao mesmo tempo em que celebra conquistas, o clube também passa por ajustes naturais no elenco. Algumas saídas já foram confirmadas, como as de Cleiton e Juninho, que seguiram novos caminhos no futebol internacional. Essas movimentações fazem parte de uma estratégia clara de reorganização da folha salarial, algo visto internamente como essencial para abrir espaço financeiro e esportivo para novas contratações. Outros jogadores também estão de saída, e cada negociação é analisada não apenas pelo aspecto técnico, mas pelo impacto que pode gerar no equilíbrio financeiro do elenco. O objetivo é manter um grupo forte, mas mais ajustado, com margem para investimentos pontuais que elevem o nível competitivo. Dentro desse contexto, o nome de Michael surgiu ligado a um possível interesse do Santos, movimentando o noticiário. A situação é vista com naturalidade no Flamengo, que não pretende criar obstáculos caso uma proposta concreta chegue à mesa. O atacante tem um salário considerado alto e sua saída representaria um alívio importante, permitindo ao clube buscar peças com características diferentes para o próximo ano. O cenário ainda está em fase inicial, sem propostas oficiais. Mas a simples sondagem já indica que o mercado observa atentamente o elenco rubro-negro, reconhecendo a qualidade de jogadores que, muitas vezes, não conseguem sequência como titulares. Além das questões diretamente ligadas ao elenco, o Flamengo também tem atuado de forma mais ampla no debate sobre o futebol brasileiro. Um exemplo disso é a posição firme em relação ao uso de gramado sintético. O clube se uniu a outras equipes da Série A para defender que novos estádios não adotem esse tipo de piso, levando a discussão para a esfera institucional. A preocupação envolve desempenho, preservação física dos atletas e padronização das condições de jogo. A pauta ganhou força e deve ser debatida em reuniões futuras, mostrando que o Flamengo busca influência não apenas dentro de campo, mas também nas decisões que impactam o campeonato como um todo. Voltando às movimentações de mercado, outra situação que repercutiu foi a declaração do presidente do Cruzeiro sobre o interesse em Gerson.
O tema ganhou destaque porque envolve um jogador com passagem marcante pelo Flamengo e que mantém prestígio no futebol brasileiro. A fala reforçou algo que já é sabido nos bastidores. Atletas com esse perfil sempre despertam atenção, ainda mais quando são versáteis e conseguem atuar em diferentes funções do meio de campo. Apesar disso, o cenário é complexo, envolvendo questões contratuais, salariais e a resistência do clube europeu, ao qual o jogador está vinculado. Qualquer avanço dependeria de uma combinação difícil de fatores, o que torna a situação distante de uma definição rápida. No meio de tantas informações, o foco principal do Flamengo segue sendo a busca por um zagueiro. A negativa do Internacional em relação a Vitão foi interpretada como um sinal claro de que o negócio não seria simples, levando a diretoria a explorar novas opções. Nesse momento, surgiu o nome de Jair, jovem defensor que atua no futebol inglês e que passou pelo Botafogo antes de seguir para a Europa. A ideia agrada justamente por alinhar dois objetivos importantes: rejuvenescer o elenco e apostar em um jogador com potencial de crescimento. Com apenas 20 anos, ele se encaixa no perfil desejado para equilibrar um grupo cuja média de idade é considerada alta para competições longas e intensas. A possibilidade discutida envolve um empréstimo com opção de compra, formato visto como estratégico para reduzir riscos e permitir uma adaptação gradual ao futebol brasileiro. Internamente, o entendimento é que apostar em juventude pode trazer retorno técnico e financeiro no médio prazo, desde que a negociação seja bem estruturada. O Flamengo sabe que não pode errar em uma posição tão sensível como a zaga, especialmente considerando o calendário pesado que se aproxima, com competições nacionais e internacionais exigindo regularidade e elenco profundo. Essas movimentações mostram um clube atento a múltiplas frentes, equilibrando emoção e razão, celebração e planejamento, passado recente e futuro próximo. Cada decisão é tomada com cautela, mas também com a consciência de que o Flamengo precisa se antecipar ao mercado para manter sua posição de protagonismo no futebol brasileiro e sul-americano, em um cenário cada vez mais competitivo e dinâmico. O que fica claro em todo esse cenário é que o Flamengo trabalha com múltiplas possibilidades ao mesmo tempo, sem se prender a uma única negociação ou a um único nome. A postura da diretoria após a resposta negativa do Internacional reforça essa leitura, porque em nenhum momento houve sinal de recuo ou frustração pública. Pelo contrário, a reação foi imediata, com a ampliação do radar no mercado internacional, algo que já virou prática comum nos últimos anos. O clube entende que insistir demais em uma negociação desgastada pode atrasar o planejamento e encarecer operações futuras, por isso a busca por alternativas segue paralelamente, sempre com atenção ao perfil desejado. A questão da zaga, especificamente, é tratada como prioridade técnica. O entendimento interno é que o setor precisa de renovação gradual, sem abrir mão da segurança defensiva. A média de idade elevada do elenco pesa nesse tipo de análise, principalmente quando se pensa em uma temporada longa, com viagens, jogos decisivos e pouco tempo de recuperação entre uma partida e outra. Apostar em um defensor mais jovem não é apenas uma decisão esportiva, mas também estratégica, já que o clube enxerga a possibilidade de valorização futura e retorno financeiro. O nome observado na Inglaterra surge exatamente dentro desse contexto, como uma oportunidade de mercado que pode ser trabalhada com cautela. Enquanto isso, a política de saídas segue sendo conduzida de forma silenciosa, mas constante.
O Flamengo sabe que não adianta apenas contratar sem antes equilibrar a folha salarial e o espaço no elenco. Jogadores que não fazem parte dos planos para o próximo ano são negociados de maneira objetiva, sempre buscando um desfecho que seja positivo para todas as partes. Essa gestão mais racional tem sido vista como um dos pilares para a manutenção do alto nível competitivo, evitando o inchaço do elenco e a insatisfação interna por falta de oportunidades. No caso de Michael, por exemplo, a diretoria enxerga com naturalidade a possibilidade de negociação. O atacante chegou sem custos de transferência, teve momentos importantes, mas também conviveu com oscilações e forte concorrência. A saída, caso aconteça, seria vista como um movimento saudável dentro do ciclo do jogador e do clube. Além disso, o impacto financeiro de uma eventual liberação é considerado relevante, abrindo espaço para ajustes pontuais em setores considerados mais carentes. Não se trata apenas de vender ou liberar atletas, mas de reconfigurar o elenco com inteligência. Outro ponto que chama a atenção é a maturidade do Flamengo ao lidar com temas estruturais do futebol brasileiro, como a discussão sobre o gramado sintético. O clube assumiu uma posição firme, mas sem discursos inflamados, buscando apoio institucional e diálogo com outras equipes. Essa postura mostra um Flamengo mais consciente de seu papel político dentro do cenário nacional, entendendo que decisões fora de campo também impactam diretamente o desempenho esportivo. A discussão ainda está longe de um desfecho definitivo, mas o simples fato de estar em pauta já representa um avanço em termos de debate e organização. No noticiário envolvendo outros clubes, o nome de Gerson acaba sempre ganhando destaque, seja pelo histórico recente no futebol brasileiro ou pelo que ele representa em termos de qualidade técnica. As declarações vindas de Minas Gerais repercutiram justamente por tocarem em um ponto sensível, que é o interesse natural de grandes clubes por jogadores de alto nível. Ainda assim, o cenário é tratado com cautela, já que existem barreiras financeiras e contratuais importantes. O futebol brasileiro vive um momento de maior competitividade, mas ainda enfrenta limitações quando disputa atletas com o mercado europeu. Dentro do Flamengo, o foco segue sendo a construção de um elenco forte e equilibrado, capaz de manter o padrão de desempenho que a torcida se acostumou a ver. O discurso interno valoriza a continuidade de um projeto vencedor, sem abrir mão de ajustes necessários. A temporada recente deixou lições importantes, tanto nos momentos de sucesso quanto nas dificuldades enfrentadas ao longo do caminho. Esse aprendizado é levado em conta agora, quando decisões estratégicas precisam ser tomadas com base em dados, observação e planejamento de médio e longo prazo. A relação com a torcida também aparece como um fator central em todo esse processo. As manifestações de jogadores e dirigentes reforçam a ideia de que o apoio vindo das arquibancadas não é tratado apenas como um detalhe, mas como parte integrante do projeto esportivo. O Flamengo sabe que a pressão existe, mas entende que essa cobrança vem acompanhada de paixão e engajamento, algo que poucos clubes conseguem manter de forma tão intensa. Essa conexão cria um ambiente único que influencia diretamente na forma como o elenco reage em momentos decisivos. À medida que as semanas avançam, novas movimentações devem surgir, tanto no mercado quanto nos bastidores institucionais. O Flamengo trabalha com discrição, evitando expor negociações sensíveis, mas deixando claro que não ficará parado.
Cada decisão tomada agora carrega impacto direto no desempenho futuro, e por isso o clube prefere agir com antecedência, mesmo que isso gere especulações e debates entre torcedores. O importante, internamente, é manter a coerência com o planejamento traçado e seguir ajustando as peças para que o time entre na próxima temporada com força máxima e ambição renovada. Além da questão defensiva, a diretoria também tem colocado atenção especial no setor ofensivo, buscando alternativas que tragam mais velocidade, criatividade e opções de finalização. O Flamengo sabe que manter o protagonismo em todas as competições exige um elenco versátil, capaz de se adaptar a diferentes estilos de jogo e superar adversidades durante a temporada. Nesse sentido, a avaliação de atletas que possam chegar para agregar imediatamente, mas que também tenham potencial de crescimento, é prioridade. Cada negociação é pensada de maneira a equilibrar experiência e juventude, garantindo que o time continue competitivo sem perder a identidade que conquistou nos últimos anos. Outro ponto importante é a comunicação interna e a gestão do ambiente no vestiário. A saída de jogadores de destaque, como Cleiton e Juninho, poderia gerar instabilidade se não fosse conduzida de forma organizada. A diretoria e a comissão técnica têm cuidado para que essas transições ocorram de maneira tranquila, reforçando o compromisso com os atletas que permanecem e mantendo a motivação elevada. Ao mesmo tempo, a chegada de novos nomes é acompanhada de perto para garantir integração rápida e alinhamento com a filosofia do clube. Algo essencial para não perder ritmo e entrosamento em um elenco que disputa várias frentes. Enquanto isso, os rumores sobre Gerson seguem alimentando debates entre torcedores e especialistas. A situação envolve fatores complexos, incluindo negociações internacionais, adequação salarial e interesse de outros clubes. Mesmo diante dessas dificuldades, a diretoria do Flamengo acompanha atentamente cada movimento, ciente de que jogadores com esse perfil sempre despertam atenção e podem ser alvos de propostas robustas. A paciência e o planejamento são cruciais nesse processo, pois o objetivo não é apenas contratar, mas garantir que qualquer negociação traga benefícios reais para o time, sem comprometer a estrutura financeira ou o equilíbrio do elenco. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! Uma declaração atribuída a Cristiano Ronaldo começou a circular nos bastidores do futebol europeu e rapidamente atravessou o Atlântico, ganhando força entre torcedores e dirigentes sul-americanos. Segundo relatos que se espalharam como rumor entre jornalistas e agentes, o craque português teria feito elogios contundentes ao Flamengo em uma conversa informal, destacando a grandeza do clube, sua torcida e a forma como o time costuma se portar em jogos de peso. Bastou isso para que o nome do rubro-negro passasse a ser citado em rodas de discussão na Europa, não como simples curiosidade exótica, mas como um símbolo de potência fora do eixo tradicional. A suposta fala de Cristiano não teria sido protocolar. A impressão é de que houve admiração genuína, algo que foge do discurso comum quando estrelas europeias mencionam clubes sul-americanos. A torcida do Flamengo, descrita como intensa e decisiva, teria sido um dos pontos mais exaltados, além da pressão constante que o clube exerce sobre adversários e até sobre seus próprios jogadores. Para muitos, esse tipo de comentário
Vindo de um atleta com o peso histórico de Cristiano Ronaldo, não surge do nada e costuma carregar significados maiores. A repercussão foi imediata. Em programas esportivos europeus, o Flamengo passou a ser citado como exemplo de clube que conseguiu se organizar financeiramente, manter protagonismo e criar uma marca global, algo raro fora da Europa. Alguns analistas chegaram a especular se elogios desse porte não indicariam um interesse mais profundo, seja em parcerias comerciais, amistosos de impacto internacional ou até um movimento surpreendente no mercado. Entre torcedores, a imaginação foi além. Nas redes sociais, a simples menção do nome de Cristiano Ronaldo associada ao Flamengo gerou debates acalorados. Memes e teorias que vão do sonho distante à provocação bem-humorada. Mesmo sem qualquer confirmação oficial, o episódio mostra como o Flamengo, pela sua história e força popular, consegue ocupar espaços que antes pareciam inalcançáveis para clubes fora do velho continente. Se o elogio foi exatamente como se comenta, pouco importa neste momento. O fato é que a especulação ganhou vida própria e colocou o Flamengo no centro de uma conversa global, reforçando a ideia de que o clube já não é visto apenas como gigante nacional, mas como uma referência que desperta respeito até entre os maiores nomes da história do futebol. É isso. Família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!